Olá, é um prazer estarmos mais uma vez reunidos aqui para mais um vídeo. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus que está em 1 João, capítulo 4, versículo 19. A primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Quero ler mais uma vez. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Amém, queridos? Essa é uma passagem bíblica que está numa das epístolas do apóstolo João à igreja. João é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, ele foi um apóstolo do Senhor Jesus, ele escreveu o livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse foi entregue ao apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, e ele escreveu também essas epístolas. Ele escreveu 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João. São epístolas curtas, mas onde ele fala coisas, como toda a palavra de Deus, né? Qualquer trecho da palavra de Deus sempre vai nos abençoar, sempre vai falar conosco, e aqui nós vamos encontrar muitas coisas profundas também para estudarmos, tá bom, queridos? Então ele fala assim: nós o amamos a ele. Aqui ele está se referindo a duas pessoas diferentes. Um grupo de pessoas que somos nós, e obviamente se referindo àqueles que são convertidos ao povo de Deus, os filhos de Deus, a igreja, e ele fala: amamos a ele. Esse a ele é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. E ele fala que nós o amamos a ele, e tem uma explicação, o porquê. Porque ele nos amou primeiro. Então, aqui está sendo defendida uma ideia que é muito importante nós refletirmos sobre isso. João, ele está falando primeiro com os filhos de Deus, ele está falando com a igreja, ele está falando conosco. Eu e você que cremos, nós fazemos parte dessas pessoas que ele está falando. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então, nós chegamos aqui a uma primeira conclusão. Eu posso tirar uma conclusão apesar de ser óbvia, muitas vezes ela não é a primeira coisa que vem à mente quando nós lemos isso. Mas aqui ele está dizendo que quem é igreja ama a Jesus. Quem é parte da igreja ama a Deus. Então não existe uma pessoa que faça parte do corpo de Cristo, que faça parte da igreja e que não o ame, porque ele fala: nós o amamos, isso é uma certeza. Como ele está falando com crentes, como ele está falando com filhos de Deus, como ele está falando com a igreja, ele está afirmando: nós o amamos a ele. Então existe um amor de quem realmente participa do corpo, quem é parte do corpo de Cristo ama a Cristo. E aí nós vamos ver com essa segunda parte do versículo, porque ele nos amou primeiro, nós vamos entender que nós só somos capazes de amar da mesma forma que Jesus nos ama, da forma que Deus nos ama, porque nós nascemos de novo, nós fomos regenerados. A Bíblia, em alguns lugares, ela dá a entender e fala claramente que antes de termos um relacionamento verdadeiro com Jesus, e eu tomo muito cuidado quando eu falo relacionamento verdadeiro, porque existem muitas pessoas que acreditam que elas têm um relacionamento com Deus, mas esse relacionamento não é pautado no que a Bíblia ensina. Mas a pessoa acha que do jeito dela, ali ela se acerta com Deus, ela ama a Deus. E na realidade, nós entendemos que qualquer tipo de relacionamento fora do que as Escrituras nos revelam de quem é Deus, aos olhos de quem olha para a palavra de Deus, para a Bíblia como a verdadeira palavra de Deus, nós estaríamos adorando um outro Deus que não o da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele mostra uma única forma de amor. O amor bíblico, o amor que Deus apresenta para nós é um amor peculiar. É um amor que não é sentimento, não é algo que eu faço. Por exemplo, eu amo uma pessoa porque eu gosto muito da pessoa. Não, esse não é o amor bíblico. O amor bíblico ele não é sentimento. O amor bíblico ele é atitude, ele é uma ação, ele é a obediência a um mandamento. Jesus falou que o maior mandamento, né, quando ele foi questionado, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Esse é o primeiro e maior mandamento. Se fosse um sentimento,
Nós não mandamos em sentimentos. Como é que eu vou definir que o meu sentimento agora para uma pessoa deve ser um sentimento de amor? Amor, ele é uma ação, ele é uma atitude. A Bíblia nos apresenta o amor como parte do fruto do Espírito Santo. Então, na realidade, aos olhos das Escrituras, uma pessoa que ela não tem um relacionamento com Cristo, um relacionamento com Deus, de acordo com o que as Escrituras apresentam, essa pessoa ela é inimigo de Deus. A Bíblia nos diz isso. A palavra de Deus nos revela claramente que antes de nos convertermos ao Evangelho, nós éramos inimigos de Deus. Ah, mas eu amava a Deus, eu buscava a Deus, eu sempre do meu jeitinho, eu sempre tive um bom relacionamento, eu clamava a Ele. Eu creio que Deus, na sua infinita misericórdia, quando a pessoa clama a Ele, ainda que numa limitação de conhecimento, Ele na sua graça, no seu amor, Ele faz algo para alcançar essa pessoa. Eu tenho certeza que Deus atende às orações, eu tenho certeza que Deus, ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele faz coisas que de acordo com o que nós vemos na Escritura, se Ele não fizesse, estaria coerente com aquilo que nós entendemos nas Escrituras. Mas Deus, ele é amor e ele abençoa, ele responde à voz daqueles que clamam, né? Como a Bíblia diz, aqueles que tateando procuram achá-lo, né? Na realidade, Deus, ele dentro da sua sabedoria, inclusive, ele nos atrai para que um dia nós venhamos ao arrependimento. Mas a Bíblia diz que até esse dia que nós nascermos de novo, através do Evangelho, através da revelação de Cristo, até esse dia nós somos inimigos de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, com a sua morte e ressurreição na cruz, ele nos transforma de inimigos em amigos. Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Houve uma reconciliação. A Bíblia insiste nessa temática. Então nós não podemos, eu conheço muitas pessoas que vieram para Cristo e sempre que ela tem uma oportunidade, ela fala, mas eu sempre amei a Deus, eu sempre amei a Deus, eu sempre me relacionei com Ele, eu sempre fiz minhas preces, minhas orações, enfim, de uma forma ou de outra, eu sempre quis Deus. Eu não duvido das intenções do coração, mas a Bíblia diz que enquanto o Evangelho não é revelado, eu tenho um problema com Deus e as coisas não estão corretas. E aí vem esse versículo e fala que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E na realidade esse amor que nós sentimos não é aquela necessidade que tínhamos antigamente. O amor é algo totalmente diferente. O amor bíblico, ele mostra renúncia, ele mostra que eu me anulo por causa do outro. Então amar a Deus significa anular a mim mesmo, as minhas próprias vontades, por quem Deus é, por quem Ele fez. É isso que nós temos que entender. E olha só, do jeito que esse versículo está colocado, ele é até uma forma de confrontar a pessoa que acha que ela é tão amorosa que ela ama a Deus por si só. Mas ele está falando, olha, queridos, esse é um versículo que é bem profundo. Ele fala, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É como se ele estivesse dizendo, se Deus não tivesse nos amado primeiro, nós jamais o amaríamos. Isso é uma verdade, porque o homem, sem a revelação do Evangelho, sem o novo nascimento, ele é corrompido e ele não pode amar a Deus. Por isso que eu falei, quando as pessoas vêm dizendo que sem o Evangelho ela amava a Deus do jeito dela, na realidade a Bíblia mostra para nós que o que nós achávamos que era amor não é. O amor verdadeiro existe renúncia por causa daquele que nós dizemos que amamos. Olha só o que Paulo diz aqui aos Coríntios. Olha só, 1 Coríntios 4:7. Por quê? Quem te faz diferente? Quem te faz diferente? É Deus, né? É Deus que nos transforma. A diferença em nós foi Deus que fez. E que tens tu que não tenhas recebido? Nós temos alguma coisa que nós não recebemos de Deus? E ele continua, e se o recebeste, por que te glorias? Como se não houvesse recebido. Aqui, lógico, ele está falando de coisas gerais, né, de qualquer bênção que nós podemos receber, mas eu posso encaixar o amor também. O amor sendo fruto do Espírito Santo, é como se Paulo está falando, quem te fez diferente? Você acha que você é uma pessoa amorosa? E se você tem amor, o que você tem se você não recebeu? Nós recebemos o amor de Deus, e se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? A Bíblia diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos que entender o seguinte, todo amor, ele vai vir de Deus. Todo amor vem de Deus, todo. Ele é amor.
Foi Deus que criou e inventou amor. O homem não regenerado, a mulher não regenerada, o ser humano não regenerado pelo evangelho, pelo novo nascimento em Cristo, ele não pode amar. O amor que nós acreditamos que é o amor de pai, de mãe, esse é um amor terreno, é natural. Esse é um amor comum, é um amor que você ama o animal, você ama às vezes até objetos, coisas que você adquiriu, pessoas que nos fazem bem, nós amamos. Esse não é o amor bíblico. O amor bíblico é um amor incondicional, um amor que nós estamos dispostos a tirar de nós para ajudar os outros, a anular as nossas vontades para que a vontade dos outros sejam feitas. E é desse amor que Deus está falando. Nós só passamos a amar Deus dessa forma porque nós entendemos que ele amou primeiro. É um fruto do Espírito que é manifesto no cristão. É esse o amor que a Bíblia ensina. É um amor sacrificial, é um amor substitutivo, é um amor onde a pessoa se dá pela outra. E o amor faz parte do caráter de Deus. Deus ele nunca vai pedir para nós fazermos algo que ele não fez. Na realidade, esse amor bíblico é uma prova de que a pessoa nasceu de novo. Se eu não nascer de novo, eu não tenho esse amor. Por isso que nós vemos, às vezes, muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que vão a igrejas e nós não vemos amor nelas. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas são religiosas. Nós vemos os fariseus daquela época, eles eram a elite religiosa. Eles estavam ali com a lei, eles tinham aquilo como o princípio de vida, mas não havia amor neles. E Jesus fala, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É nisso que resume todas as coisas, né? Uma vez os fariseus, os doutores da lei ali apertando a Jesus e discutindo com ele, ele fala para ele que se verdade, eles falam Deus é o nosso pai, né? Ele fala se realmente Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, Jesus falou. Ele quis dizer o seguinte, se realmente Deus é pai, você consegue amar o próximo, você consegue fazer as coisas que Deus faz, isso que é interessante. Olha só um outro versículo bíblico, aqui em Jeremias capítulo 31, versículo 3, que Deus diz assim através do profeta. O profeta dizendo, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele está falando com amor eterno. Deus é um Deus que nos ama com amor eterno, um amor que dura para sempre. Ele fala, por isso com benignidade te atraí. Deus mostra a benignidade dele, Deus mostra que ele é um Deus bom, que ele quer o melhor para nós, e isso nos atrai. E aí volta no primeiro versículo que nós lemos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Mas como que eu posso olhar para Deus e entender que ele me amou primeiro? Primeiro, quando eu tomo conhecimento que Deus enviou o seu único filho ao mundo para morrer no meu lugar pelos meus pecados. E por causa dessa morte eu sou salvo. Esse já é um motivo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor dele é provado por isso. Ele envia a coisa mais preciosa que há na vida dele, a pessoa mais preciosa que é o seu filho unigênito, para morrer em nosso lugar. Isso já seria uma prova de amor. Isso já seria um motivo suficiente para nós amarmos a Deus. Mas olha só, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. É um Deus bom, ele nos perdoou. Perdoar significa não fazer conta. Deus nos adotou como filhos, nós somos filhos de Deus, parte da família dele. Deus nos deu o Espírito dele, o Espírito Santo. Nós temos esse Espírito que Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus cuida de nós, ele coloca anjos ao nosso redor para cuidar de nós. A Bíblia diz que Deus virá nos buscar, ele vem para nos buscar e nos levará para habitarmos com ele para sempre, lá onde ele está. A Bíblia diz que ele preparou um lugar maravilhoso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem coração de homem algum tem a menor ideia, ninguém nem conseguiu experimentar uma fração minúscula do que Deus tem preparado àqueles que o amam. Então a Bíblia começa a mostrar para nós tantas coisas que Deus fez, por isso que é importante nós lermos a Bíblia. À medida que eu vou lendo a Bíblia, eu vou vendo o amor de Deus, e eu vou vendo que ele me amou primeiro e eu começo a amá-lo. O amor, ele é recíproco. Na realidade, Deus, ele fez exatamente aquilo que ele nos ensina. Jesus, ele nos ensinou, né, a questão de amar primeiro faz o outro ser despertado a me amar. Jesus falou, eu queria compartilhar com vocês esse versículo aqui de Mateus 7,12. Olha o que Jesus disse. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei
e os profetas. O que Jesus está falando? O que você quer que as pessoas te façam, faz primeiro para elas, que vai ter o retorno. É recíproco, você acaba plantando algo que você colhe. E queridos, é interessante Jesus falar isso e a Bíblia dizer: sabe por que você ama a Deus? Ou o próprio Espírito Santo falando: sabe por que você me ama? Né? O Espírito Santo revelando o coração do Pai. É como se Deus estivesse dizendo: sabe por que vocês me amam? Vocês me amam porque eu amei primeiro. Eu fiz isso que Jesus falou. Eu semeei na vida de vocês algo que eu queria de vocês. Deus, ele é um Deus bom. Se nós não tivéssemos condições de tomar decisões, Deus, ele nos manipularia, mas Deus, ele nos ama, ele nos atrai com amor para que nós o amemos. Ele semeia amor em nós para colher amor de volta. Obviamente, muitos não vão responder a esse amor que Deus tem dado, mas em nome de Jesus, meu querido, minha querida irmã, eu dou glórias a Deus porque nós temos andado nesse caminho, nós respondemos ao amor de Deus, e se você ainda não conhece ao Senhor, se você não tem um relacionamento com Ele, ainda hoje você pode buscar conhecer esse Deus e passar a amá-lo, onde nós vamos entender que o amor é algo que pode ser manifesto em nós através da presença do Espírito Santo. Se eu e você reconhecermos que nós não temos um amor suficiente comparado com o amor que a Bíblia nos apresenta, nós podemos pedir a Deus e Ele vai dar isso para nós. Nós temos que entender que essa é a única forma como pessoas pecadores como nós participarem da verdadeira vida. É a única forma, né? Que é o amor. Recebendo sempre o amor de Deus, e assim, né, se você seguir o versículo seguinte, até o final desse capítulo lá de 1 João, ele vai falar o seguinte: é assim nós vamos conseguir também amar os nossos irmãos. Porque se eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu amo a Deus, eu não posso, ninguém pode dizer que ama a Deus se não consegue amar o seu irmão. Então é um ciclo de amor que Deus semeia em nós e nós devolvemos para Ele. Eu quero que você reflita nessa palavra, que você peça para Deus revelar mais e mais do amor dele na sua vida. Né? Espírito Santo nos mostra o amor do Pai, para que nós e faz crescer em nosso coração um amor tal que eu venha aparecer com Cristo, eu venha aparecer com Deus, eu venha aparecer com Jesus, obedecer às coisas que ele ensinou e que eu possa transbordar nesse amor, tanto com o Pai que nos resgatou, com os irmãos que estão ao nosso redor, né? As pessoas próximas de nós, nossa família, amigos, familiares e os irmãos em Cristo também, porque Cristo diz que nós temos que amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém, queridos? Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Espero vocês no próximo vídeo, né? Se você gostou, comenta aí, deixa um comentário no canal. Eu tento responder dentro do possível. Compartilhe, clica aí em gostei, enfim, nos ajude a crescer o canal, tá bom, meus irmãos? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.